Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Eu avisei. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu já faz algum tempo. Nessa época, ela e a ex-namorada dela foram convidadas para o aniversário de um amigo da namorada. E ela diz que, a princípio, confessa que não ficou muito empolgada para ir, não. Ela diz que não curtia muito ir na casa dele por um único motivo. Diz que, na verdade, ele mora num apartamento e a varanda da sala do apartamento dá para a área de lazer do prédio, onde tem a piscina, os brinquedos, etc. Só que, onde tinha churrasqueira, era tipo uma casinha fechada, com mesas e cadeiras. E nesse lugar a luz acendia quando você entrava lá. E ela conta que várias vezes eles viram a luz desse lugar acender e de repente apagava. Acendia e depois apagava. E incrível que isso sempre acontecia de madrugada. E ela detestava isso porque ela ficava várias vezes sozinha na sala, né, dessa varanda, na sala da casa dele, porque ele e o pessoal iam fumar na lavanderia. E ela ficava ali o que parecia uma eternidade ali naquela sala, vendo aquela luz da churrasqueira lá da área de lazer acendendo e apagando. Sendo que, pelo que ela disse aqui, eu acho que é uma luz sensível, sabe, acionada por conta de movimento? Pois bem, acontece que resolveram e foram para a festa, sim, se divertiram e a festa acabou cedo porque era num apartamento. E logo o pessoal já começou a ir embora da festa, só ficou algumas poucas pessoas que iam dormir lá, incluindo ela e a namorada dela. E como a festa acabou cedo, a galera queria fazer mais alguma coisa. E decidiram então ver um filme. E decidiram também que seria filme de terror. E para ajudar, era aqueles filmes de terror de exorcismo baseados em fatos. A moça que nos conta esse relato diz que já foi logo saindo, falando tchau pro pessoal, que ela ia dormir, que ela não queria ficar vendo essas coisas. E todo mundo tirou o maior sarro dela até a hora de começar o filme. Ela conta que ela não gosta desse tipo de filme por já ter acontecido várias coisas na família dela. E por conta de histórias que ela já ouviu, por ela já ter presenciado muita coisa nesse sentido. Só que ela diz que a ex dela, namorada dela na época, e os amigos não acreditavam em nada disso. E muito pelo contrário, eles tiravam até sarro dessas coisas. E quando ela estava indo deitar, quando estava indo para o quarto para deitar, ela ainda falou para eles que não era para eles levarem essas coisas na brincadeira não, principalmente coisa de espíritos, essas coisas sobrenaturais. E que por mais que eles não acreditassem, que pelo menos eles respeitassem. Bom, ela foi dormir. E aí diz que já estava até sonhando quando a namorada dela acordou ela, desesperada, chamando para ir embora. Ela conta que na hora ela achou que eles estavam querendo assustar ela, alguma coisa do tipo, fazendo alguma brincadeira, mas a hora que ela acendeu a luz, ela percebeu que a namorada dela estava realmente chorando, com uma cara de que não estava muito legal não. E aí ela reparou que todo mundo na sala, os amigos, estava todo mundo com uma cara de pânico. Então eles contaram que mais ou menos na metade do filme o telefone do apartamento tocou. E o amigo dela logo atendeu. Só que ninguém falava nada, só ficava um barulho de chiado. E aí ele desligou. E o telefone tocou mais uma vez. E ele atendeu, só que dessa vez só dava para ouvir uma voz muito ao longe, como se fosse a voz de uma mulher, mas muito longe. Ele até pensou que fosse a mãe dele que estava viajando, mas desligou. E na terceira vez que o telefone tocou, a tal voz disse o seguinte: se eu fosse vocês, teria ido dormir também. Logo vocês não irão mais achar graça. Aí ele disse que eles acharam que era alguém brincando com eles. Foram até no quarto para ver a moça que nos conta esse relato, se não era ela, mas ela estava dormindo. Então eles continuaram assistindo o filme. E aí a hora que o filme acabou, o telefone tocou de novo. E era a mesma voz dizendo: ainda não acredita? Eu sei que tem 3 pessoas na sala e uma no quarto.
foi quando eles entraram em pânico, todo mundo assustado, e a namorada dela foi até o quarto acordá-la para elas irem embora. E ela disse que, claro, que teve o gostinho de dizer eu avisei, né? Mas ela disse isso bem depois, porque na hora também ficou com medo. E elas foram embora no meio da madrugada. Diz que sorte que em São Paulo tem ônibus noturno. Mas mesmo chegando na casa dela, a ex-namorada dela não conseguia dormir. Ela estava realmente apavorada e disse que sentiu coisas muito pesadas enquanto estava lá no apartamento do amigo. Disse que parecia que algo muito ruim estava lá. E a moça que nos conta o relato termina dizendo que não acredita que isso seja mentira. Até porque a namorada dela era bem cética. E ela conta que a conhecia muito bem também e nunca viu nem ela nem os amigos daquele jeito. Ela só sabe que depois disso a ex-namorada dela nunca mais quis ver filme de terror. Mas antes de continuar, deixa eu mostrar a nova estampa que está em pré-venda na Loja Assombrada. É a camiseta, não sei o nome ainda dessa camiseta, mas é a vaca abduzindo o ET. Tá vendo? É um disco voador de vaca que abduz pelas tetas um ET. É tipo a vingança das vacas. É um bom nome para camiseta. A vingança das vacas, né? Ó, muito bonitinha. Gostei pra caramba dessa camiseta e ela brilha no escuro também. Fica muito legal brilhando no escuro. Tá em pré-venda lá na Loja Assombrada. Então dá uma fuçadinha lá e garante a sua. O médico suicida. A moça que nos conta esse relato diz que quem conta essa história na verdade é a avó dela. E a avó conta que sempre trabalhou como enfermeira. Hoje em dia ela já é aposentada. E alguns anos atrás ela conta que trabalhava no convênio no centro da cidade dela, no ABC, no Grande ABC. E todos os dias ela abria o consultório de um médico e ele sempre estava lá. E às vezes ele também estava no refeitório, que ficava acima do consultório. Ela conta que sempre o via, mas ele nunca falava nada. E um dia, conversando com os colegas de trabalho, que trabalhavam lá há mais tempo que ela perguntou quem era aquele médico. E uma das colegas respondeu: "Ah, você também vê o Dr. Antônio? Ele se matou há alguns anos por conta de problemas com o filho dele." Ela conta que ficou um pouco paralisada, mas como enfermeiras veem coisas o tempo todo, ela se acostumou. E todos os dias ela via o Dr. Antônio, quando ela abria o consultório e também no refeitório. Por vezes, ele sentava ao lado dela, mas nunca falou com ela. O anjo no hospital. A moça que nos conta esse relato é a mesma do relato anterior, e quem conta essa história, na verdade, é a avó dela. E isso aconteceu no nascimento do pai da moça que nos conta esse relato, em 1968. E agora quem conta a história é a avó. Ela conta que tem 67 anos hoje, mas na época eles não tinham uma condição financeira muito boa. E quando uma mulher ia ter neném, ela tinha que levar camisola para ela, as roupinhas do neném, tudo mais, né? Acontece que ela foi ter neném no hospital e eles não tinham condições, e eles não tinham todo esse enxoval. E aí o marido dela, o seu Geraldo, disse que ia dar uma saída, ver se ele encontrava alguma roupa para comprar para ela e para o bebê. E aí, enquanto ele estava indo para o elevador, apareceu um moço e disse para ele: "Olá, onde o senhor está indo?" "Ah, eu estou indo numa loja comprar algumas coisas para o meu filho que nasceu e para minha esposa. E eu posso te acompanhar? Eu também tenho umas coisas para comprar." Bom, o marido dela não questionou e foi com o rapaz até uma loja. E ali ele pegou algumas roupinhas e tal, e o rapaz que estava com ele comprou um monte de coisa e foi para o caixa logo em seguida. Bom, voltaram para o hospital e o cara perguntou para ele: "Posso ver o seu bebê?" Então o seu Geraldo foi até o vidro do berçário e apontou ali o pequeno Luiz. E após ver o garoto, o rapaz disse: "Essas coisas que eu comprei são para você." Nossa, que maravilha! O marido dela disse que aceitou as coisas de bom coração. Então, enquanto eles andavam ali pelo hospital, de repente o seu Geraldo virou para olhar para o cara e o cara tinha desaparecido, sumiu. Então o marido dela foi lá e contou para ela o que tinha acontecido, que um anjo deu todas as roupinhas do bebê.
além de camisolas para ela. Inclusive, essas roupas serviram para mais 2 filhos que ela teve depois do Luiz. E ela termina dizendo que Deus mandou um de seus anjos para ampará-los e ajudá-los. Em viagem astral, vi o avião do desastre aéreo da Ethiopian Airlines. A moça que nos conta esse relato é portuguesa, sim, ela é de Portugal e diz que desde criança ela tem sonhos premonitórios. Ou ela tem viagens astrais que lhe mostram alguma coisa, talvez esse seja o termo mais apropriado. Anteriormente, ela já sonhou com catástrofes que aconteceram realmente depois. E nesse dia, ela sonhou com um desastre aéreo que aconteceu no mesmo dia, depois do sonho. Normalmente, ela só consegue lembrar de uma parte pequena desse sonho ou dessa viagem astral. Nesse sonho, ela lembra que estava num lugar bem alto e tinha alguém do lado dela. Ela sabia que tinha alguém do lado dela, mas ela não conseguia ver quem era, não conseguia ver o rosto, nada. Então eles estavam nesse lugar alto, era tipo uma colina. E à frente deles era um jardim imenso, muito lindo, tudo verde. Um verde muito brilhante mesmo, muito bonito. De repente, ela viu um avião que começou a voar muito baixo. E esse avião deu 2 voltas no ar. Nisso ela se assustou e ela já previu que aquele avião ia cair. Mas qual não foi a surpresa dela quando esse avião pousou direitinho naquele imenso campo verde ali à frente? As cores desse avião eram predominantemente branco, mas nas extremidades ele tinha verde, amarelo e vermelho. E diz que a princípio ela associou a TEP Portugal, e acordou logo em seguida. E acordou com medo que fosse acontecer alguma coisa com algum avião, ou pensando em alguns amigos ou parentes próximos que fossem viajar de avião, né? Podia ser um aviso para alguém próximo. Mas, no fundo, ela sabia que ia acontecer alguma coisa nesse sentido. Ela já tinha sonhado outras vezes com esse tipo de coisa. Ela diz que quando ela tem esse tipo de sonho, ela sabe que no fundo tem alguma coisa relacionada, pelo menos. E qual não foi a surpresa quando logo de manhã, quando ela estava olhando ali no feed de notícias dela do Facebook, ela viu a notícia da queda do avião da companhia Ethiopian Airlines, que estava indo a caminho do Quênia com 157 passageiros. E era o mesmo avião que ela viu no sonho. Mas ela diz que agora, pensando nisso, ela associa que talvez ela estivesse no plano astral no momento. E era um plano elevado, era um local de paz. Era tudo muito bonito e muito tranquilo. E ela acredita que esse avião e os passageiros, agora espíritos desencarnados, estejam sendo recebidos por espíritos de luz nesse outro plano. Ela diz que é inacreditável como ela viu aquele avião rodopiando no ar, tipo, dizendo que ia cair, de repente voltando e pousando certinho naquele jardim lindo. O que é uma situação inacreditável mesmo, aquilo ali acontecendo na frente dela. Inclusive, ela diz aqui no relato, se alguém quiser mostrar isso daqui para algum familiar, alguma coisa assim, porque ela acredita realmente que eles estão em paz agora. E deixa os seus sentimentos a todos os familiares das vítimas. Enfim, ela diz que o relato, para muitas pessoas, não tem nada de extraordinário, mas ela não acredita em coincidências. E ela viveu isso no domingo, dia 10 de março. E ela tem certeza que viu o avião que caiu. Não tinha como ela saber dessa notícia enquanto estava dormindo. E ela diz que é uma sensação tão real, tão vívida quando ela tem esses sonhos, essas viagens astrais, que quando ela acorda, ela tem até sente muito cansaço, um sentimento de exaustão, como se tivesse trabalhado a noite toda, sabe? Lógico, não foi esse o caso desse sonho, dessa viagem, né? Que ela só teve essa visão, mas muitas vezes ela tem a sensação de ter caminhado ou trabalhado muito durante a noite, para mostrar como esses sonhos ou essas viagens astrais são bem vívidas. Outro exemplo dessa premonição dela é quando teve uma época que ela sonhou 3 vezes em uma semana com tsunamis.
sendo que a última vez naquela semana que ela sonhou com o tsunami foi exatamente no dia que aconteceu aquele tsunami no Japão, há alguns anos atrás. Ela conta que ficou com uma dor no peito, mas não tinha o que fazer. O que ela ia fazer? Ela não sabia onde ia acontecer e nem sabia se era realmente um aviso. Sempre fica essa dúvida, você vai alarmar uma coisa que talvez seja só um sonho, por mais que você saiba dentro de você que vai acontecer alguma coisa, como que você sai falando para todo mundo? E nem sempre você sabe dizer o local que vai acontecer, a hora que vai acontecer, o dia que vai acontecer. Mas que esses sonhos existem sim. E eu agora, Ana Paula, falando aqui, presenciei isso com meu irmão. Ele já teve alguns sonhos que aconteceram depois, bem desse jeito. Inclusive com queda de avião. E se vocês gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!